Tá, pessoal, vamos começar então a segunda apresentação, que é da equipe Apollo 1. Tá, então, por favor, se identifique quem que é o apresentador ou apresentadora. Bom dia, professor. Aqui é a dia. Andrea. Agora, no meu grupo, eu vou ser uma das fixas, a fixa, e vai ficar o Rian e o Murilo pelo sorteio. Tá. Só um pouquinho. Ok. Tá. O Rian ou o Murilo. Então, o professor Zanetti aí faz o sorteio aí, por favor. Rian ou Murilo? Murilo. Ok. Bom, então, tá com vocês a palavra, André e Murilo. Boa apresentação, vocês têm até 30 minutos. Ok, bom dia. O Murilo vai apresentar agora para a gente os slides, para a gente inicializar. Só um instante. Como o professor disse, agora é a equipe Apollo 1. No final do trabalho, a gente vai dar uma rápida explicação do porquê que a gente escolheu esse nome para o projeto. A nossa equipe é composta por mim, Andrea, pelo Murilo, que também vai apresentar, e pelo Rian. Pode passar. Inicialmente, eu vou começar a falar um pouco de maneira abrangente sobre satélites. Satélites, eles são tecnologias que são colocadas em órbitas ao redor do planeta Terra ou também em outros corpos celestes. Eles têm inúmeras funções, que podem ser astronômicas, militares e até mesmo meteorológicas. O primeiro satélite lançado, ele foi em 1957, que é o conhecido Sputnik, e do lado aqui, eu coloquei como exemplo o satélite Messenger, que ele foi lançado com o intuito de poder realizar imagens sobre o Mercúrio. Pode passar. Até então, essa foi o satélite ele conseguiu registrar 363 imagens, mas essa é uma das que eles conseguiu registrar da órbita do planeta Mercúrio. Pode passar. Agora eu vou falar um pouco sobre as classificações dos satélites. Eles são classificados por tamanho. Inicialmente, a gente tem os picosatélites, que eles são o menor deles, os mais pequenos. Depois tem os nanosatélites, que são um pouco maiores. Depois, os microsatélites, todos aí estão com os exemplos, dá para ver que é uma forma gradativa do tamanho deles. Pode passar. E a gente também tem os mini-satélites. Depois dos mini-satélites, a gente também tem os médios e os small satélites. Eles não são... Eles possuem a menor quantidade, então por isso eu deixei apenas esses 4 que são os principais. Pode passar. Agora eu vou falar sobre a órbita que os satélites eles podem fazer seu trajeto. Inicialmente, a gente tem a órbita MEO. Todas essas siglas, elas são em inglês, e por isso que não tem uma tradução muito livre para o português, então eu coloquei apenas as siglas. Inicialmente, a MEO, ela vai ficar entre a GEO e a LEO, que eu vou falar posteriormente, como pode ser visto aqui na imagem que eu coloquei no centro, que ela vai ser a segunda, do lado esquerdo vai ter a GEO e do lado direito a LEO.
ela vai ter uma altitude mais ou menos em cerca de 10.400 quilômetros do planeta Terra. Depois, embaixo, a gente vai ter a GEO, que ela é a que está do lado esquerdo da MEL. Ela faz a sua órbita de uma forma circular em torno do Equador. Depois, a gente tem a LEO, que ela vai ser aqui do lado direito da MEL, que vai ficar entre a MEL e a LEO. E ela tem altitude cerca de 500 a 1.500 quilômetros do planeta Terra. E por último, a gente tem a LEO, que ela vai ser ela vai ter sua órbita elíptica ao redor do planeta Terra. Pode passar. Agora eu vou falar um pouco sobre os subsistemas de um satélite. Primeiramente, subsistemas, eles são partes que compõem os satélites. Como pode ver aí no videozinho, que há os astronautas organizando, fazendo reformas em algumas partes dos satélites. Então, eles são subsatélites que o conjunto deles vão formar o satélite em si, para ele poder tanto receber como enviar dados. Pode passar. Passa. O primeiro subsistema que eu vou falar vai ser o controle de atitude, que é o ACS. Essa sigla ela não é condizente com o nome em português, porque ela também é derivada da língua estrangeira. O controle de atitude, ele é responsável para controlar o movimento do satélite. E juntamente com ele, também tem um controle de determinação de atitude, que é ele que vai realizar em si o apontamento e o movimento dos satélites lá no espaço. Passa. Segunda, a gente tem um suprimento de energia. Eles são responsáveis para fornecer a energia para todos os satélites. Maioria, eles são vindos de energias solares, então eles fazem a transmissão da captação dos painéis solares e são enviados para todo o satélite. Pode passar. A gente tem também o subsistema de telecomunicação de serviço, o TTIC. Ele é responsável para tanto receber quanto enviar dados do satélite para as bases que a gente tem aqui no planeta. Então, se caso, exemplo, as imagens que foram enviadas, eles mandam para o planeta, e os planetas enviam dados para eles ou informações importantes para toda a tripulação. Pode passar. Segundamente, depois a gente tem o gestão de bordo, que é o OBDH. Ele é responsável de processar todas aquelas informações que são recebidas ou enviadas da tecnologia. Depois a gente tem estruturas e mecanismos, a STR, que, como o mesmo nome fala, ela é a estrutura do satélite, então ela é responsável por proteger e também fazer o movimento do satélite. Pode passar. O controle térmico, o TCS, quer dizer, ele é responsável de manter um equilíbrio térmico, de manter todos os equipamentos com a temperatura correta. Como no espaço há uma instabilidade dessa temperatura, então esse subsistema ele é muito importante para que haja equilíbrio ali no satélite. Pode passar. E, por final, a gente tem a propulsão. A propulsão, ela é responsável para realizar o empuxe, ou seja, ele realizar a impulsão do satélite para que ele seja lançado na órbita. Pode passar. Agora eu vou falar um pouco sobre o ciclo de vida de um projeto espacial. Todo projeto espacial, ele tem etapas, ou até mesmo, como dito, fases, para poder ele ser realizado e lançado para a órbita. Inicialmente, é realizada a fase 0, a concepção, ou seja, os estudos de como que vai ser o satélite, qual é a sua função e como que vai ser realizado tudo. Pode passar. Depois a gente tem a análise, então é quando realmente o projeto, como se diz, vai para o papel, que eles vão analisar o que vai ser necessário, quais são os materiais, realizar estudo de campos e tudo, com profissionais. Pode passar. Agora a fase B é sim o projeto, ou seja, realizar como que vai ser as estruturas, como que vai ser o mecanismo. Pode passar. A gente tem a fase C, que é o desenvolvimento, ou seja, a construção dos materiais que foram previstos anteriormente, montando a parte toda do satélite. Agora a fase D. A fase D é o lançamento. É o momento que o satélite sai da órbita do planeta e é enviado para o espaço para poder realizar a função que foi derivada. A fase E é a operação, ou seja, é o momento que a orbitação do satélite ao redor do corpo celeste, que é quando é realizado enviar ou receber os dados,
que é dada aquela função. Posteriormente disso, a gente tem a fase F, que é o descarte, quando ocorre por algum motivo, não exatamente engano, mas se acontecer algum incidente e se for necessário realizar o descarte, ou porque a função que foi enviado já foi realizada. Pode passar. Agora eu vou falar um pouquinho sobre os satélites brasileiros, eles são os principais. Esse primeiro é o SCD. Ele foi lançado em 1993 e ele foi com o intuito de coletar dados ambientais. Vale ressaltar que esses satélites aqui, eles não são inteiramente brasileiros, ou seja, eles não foram construídos totalmente no Brasil, mas eles foram satélites enviados com o intuito de enviar informações para o Brasil sobre o território brasileiro. Então, esse era para a coleta de dados ambientais. Depois, a gente tem um CSD-U2, que é quase, vamos dizer, da mesma família que o primeiro, com o mesmo intuito de dados ambientais, mas com algumas melhorias que foi enviado. Depois, a gente tem o CBRS-1, ele foi enviado em 1999 e ele foi com o intuito de fazer um observatório do território. Pode passar. Continuando nos CBRS, a gente tem um segundo, que ele foi lançado em 2003 com alguns reparos, e depois, posteriormente, a gente tem um CBRS, que é o 2B, que ele é quase igual ao 2, porém com alguns reparos, ele foi utilizado a mesma estrutura do anterior, mas com algumas melhorias, com algumas alterações. Por último, a gente tem o Amazonas 1, que ele foi lançado esse ano. Ele é um satélite 100% brasileiro. Ele foi lançado em fevereiro e ele foi lançado lá na Índia, mas a construção toda dele, ela é brasileira. Pode passar. Agora eu vou passar por Murilo para ele falar em si sobre o projeto do trabalho que foi realizado. Isso. Então, o nosso projeto é a simulação de subsistemas espaciais em satélites. Primeiro de tudo, como a Andrea já tinha falado anteriormente, a gente escolheu 2 subsistemas que nós queríamos para fazer o nosso projeto, que é a parte toda de concepção. A gente escolheu o subsistema de determinação e controle de atitude e o subsistema de potência. Posteriormente, nós temos a definição do conceito de operação do sistema. Qual é o conceito de operação do nosso sistema? A gente escolheu que é simular o movimento de rotação dos painéis solares, conforme a orientação da captação de luz solar, e certificar-se da distribuição de energia sobre todos os subsistemas. Ainda na parte de concepção, é necessário ter requisitos e funções antes de se criar o sistema. Por exemplo, o que eu quero que meu sistema faça e quais as funções que eu quero que ele faça também. Como requisitos, nós temos 3, que o sistema deve ser capaz de captar a radiação solar, o sistema deve ser capaz de realizar o apontamento dos painéis solares e o sistema deve ser capaz de ser desligado e desligado pelo usuário. Como funções, nós definimos identificar a radiação solar, indicar o funcionamento, realizar o movimento dos painéis solares, controlar o fluxo de corrente elétrica, simular o OBDH e ligar e desligar o sistema. Isso tudo é na parte de concepção do projeto. Agora, entrando na parte do projeto mesmo, aqui nós temos uma máquina de estados finitos. Nisso, o sistema vai estar desligado aqui no início e esperando que o usuário ligue. Se ligar, ele vai para o em análise e caso tenha incidência de luz, ele vai identificar a luminosidade, esperar meio segundo e posteriormente vai indicar o funcionamento e depois vai realizar o movimento das placas solares. Caso aqui tenha ausência de luz, ele volta para o em análise. Aqui, para cada função daquela que eu falei, nós atribuímos a um componente. Então, nós colocamos controlar o fluxo de corrente elétrica
é função do resistor. Simular o OBDH é o Arduino que vai fazer isso. Identificar a radiação solar é função dos fotorresistores. Indicar o funcionamento do circuito é os LEDs. Realizar o movimento dos painéis solares, um microservo. E ligar e desligar o sistema, o interruptor deslizante. Aqui nós vamos mostrar um passo a passo da montagem dos nossos subsistemas, do nosso projeto em si. Em primeiro, nós usamos uma placa de ensaio como base dos nossos subsistemas. Utilizamos os fios vermelhos para representar a carga positiva e os pretos para representar a carga negativa. Inserimos os 4 fotorresistores na nossa placa em posições diferentes. Colocamos os resistores para controlar o fluxo de corrente elétrica, como eu tinha falado lá na alocação de função dos componentes. Inserimos os 4 LEDs, o microservo, o interruptor e o Arduino no sistema. Aí, logo após, inserimos os fios negativos que conectam o microservo à placa e outro que liga a placa ao Arduino. Também ligamos o fotorresistor aos LEDs. Inserimos os fios positivos agora entre a placa e o microservo, interruptor Arduino e entre o interruptor e a placa. Aqui nós escolhemos diferentes cores para os LEDs, para ficar melhor visualização, para ver qual é o fotorresistor com maior incidência. E aqui nós conectamos os fios de cada LED ao respectivo fotorresistor. A parte de programação do nosso sistema será disponibilizada no final da apresentação. E aqui nós temos um videozinho com uma demonstração do nosso sistema. Ele funcionando. Esse é o código base do próprio Tinkercad. E aqui nós colamos um código em C++ que nós fizemos. Iniciando a simulação. Ligando o sistema. Aumentando a incidência de luminosidade. O microservo irá direcionar-se para o com maior incidência e o LED ligará, assim, ó. Caso mais de um seja ligado, ele vai fazer a média dos ângulos e o microservo vai ficar entre eles. Essa é a nossa simulação. Como os requisitos que eu mostrei lá na frente, todos os requisitos foram atendidos, o sistema foi capaz de captar a radiação solar, o sistema foi capaz de realizar o apontamento dos painéis solares e foi capaz também de ser ligado e desligado pelo usuário, ou seja, todos os requisitos foram atendidos. Agora eu vou passar a palavra para a Andrea, que ela vai apresentar essa parte. Antes de eu começar a falar sobre o curso de Engenharia Aeroespacial, eu vou explicar o porquê do nome da nossa equipe. Como foi realizado um projeto que é capaz de captar a luz solar, saber o apontamento que está a maior incidência solar, a gente escolheu Apolo, por conta que é o deus grego do Sol. Agora, falando sobre engenharia aeroespacial, a engenharia aeroespacial, o engenheiro que vai se formar, ele pode atuar nas áreas tanto de pesquisa científica ou também no desenvolvimento de projetos, de manufaturas, de aeronaves espaciais.
O engenheiro, ele pode tanto atuar na parte astronáutica ou aeronáutica. Na parte astronáutica, ele vai mexer mais com veículos espaciais, enquanto na aeronáutica é mais para voo atmosféricos. O engenheiro ele vai fazer tanto o projeto, como a manufatura, como a manutenção de veículos espaciais, aéreos e também dos seus componentes. O engenheiro, o profissional, ele pode ser capaz de atuar em vários setores da mobilidade aérea. Ele está apto para, então, trabalhar nas indústrias aeronáuticas, desde o seu setor de civil ou até mesmo militar, e também trabalhar na área como satélites, foguetes, entre outros. No Brasil, atualmente, ele é um curso muito novo em relação às outras engenharias que é visto. Antes a gente tinha apenas a aeronáutica, agora foi criada a aeroespacial. Então, no Brasil, há poucas instituições que fornecem o curso para a formação do engenheiro aeroespacial. Pode passar. Onde que vai haver essas instituições? Pode passar. A gente vai ver principalmente mais em escolas públicas, instituições públicas ou federais. Aqui está listado 6, que inicialmente temos a Universidade de Brasília, depois tem a de Santa Catarina, que é localizada na capital de Santa Catarina, a Federal do ABC, o ITA, que é situado em São José dos Campos, em São Paulo, a Universidade Federal de Minas Gerais, que está situado em Belo Horizonte, e também a UFSM, que é localizada na Santa Maria, principalmente ali no bairro Camobi, na cidade de Santa Maria. Pode passar. Eu vou falar agora sobre o curso de Engenharia Aeroespacial na UFSM. De forma geral, o curso ele é composto por 5 anos, ou seja, 10 períodos, que entre esses períodos vai ser lecionado conteúdos de física, termodinâmica, matemática, programação, de uma forma bem geral, para que o engenheiro tenha uma base para poder haver a especialização no que vai se trabalhar realmente. Ele vai ter todas as bases que é comum entre todas as engenharias que são estudadas. Na UFSM, ela é uma turma até nova, foram formadas apenas 2, e agora ela é composta pelos 10 períodos, como dito, e o nosso diretor é o Eduardo. E é isso. Pode passar. Se tiverem alguma dúvida, pode tanto ligar, pode ligar o microfone ou mandar aqui no chat. E muito obrigada pela atenção. Espero que tenham gostado e agradecimentos aos professores Eduardo e Zanetti, que proporcionou esse projeto tão incrível. Ok, muito obrigado, André e Murilo. Muito legal a apresentação de vocês. Está muito bem feita. Gostei da diagramação, da forma como foi apresentado, do videozinho também ali. Ficou bem interessante. O professor Marcelo colocou ali a lista dos cursos de aeroespacial, né, que eu acho que talvez estava faltando só da Univap também, né? Que pouca gente sabe que... Faltou a Univap não chama aeroespacial, acho. Que é Aeronáutica e Espaço. Aeronáutica e Espaço é o nome. Mas é a mesma coisa, né? Bom, então eu tenho que parabenizar vocês, tá? Eu acho que o projeto ficou bem interessante. Eu acho que tem um grande potencial aí para ser apresentado nas escolas, tá? Gostei muito da ideia de vocês, né? Bem didático também o projeto, tá? Olha, só parabenizar mesmo, tá? Teve alguns errinhos, assim, coisa pequena lá no início, algumas coisas técnicas ali dos satélites, mas foi coisa pequena, tá? Coisa pouca, que com certeza ao longo do curso aí vocês vão alinhar, tá? No mais era só isso, tá? Professor Zanetti, por favor.
Parabéns também, eu gostei do... Eu até ia perguntar o que vocês usaram, né, para fazer os slides, o Google Drive mesmo ou alguma outra coisa? A gente utilizou o Canva. Canva? Ah, já ouvi falar, nunca usei. A gente pegou, tipo, nele há apresentações já feitas, só que a gente fez alterações, colocando figurinhas, imagens de satélites para ficar mais, abordando mais o tema. E aquelas artes vocês fizeram ou é tudo do Canvas mesmo? É tudo do Canva, lá tem tipo uma aba que pode ser pesquisado, aí lá pode pesquisar tanto GIFs, figurinhas, vídeos, para colocar nos slides. Ficou bem legal. Eu ia só falar que o professor Eduardo já falou, né? Tinha umas coisinhas, aí eu ia só duas coisas que me chamaram a atenção mais, né? Que é no slide 7 lá, de você tentar falar da diferença das órbitas, né? Com relação à altitude, aquela imagem no centro, eu acho que não dá para ver essa diferença das altitudes. Eu acho que tinha que pensar uma coisa melhor, né? Supondo, né? Vocês irem apresentar no workshop, né? Aí tem que pensar bem as imagens para ver se elas representam mesmo aquilo que vocês estão querendo passar, né? Eu achei que aquela imagem, a única coisa que eu vi ali foi órbitas de diferentes inclinações. Eu não consegui ver que uma é maior que a outra, etc. Tem altitude maior que a outra, etc. E aí também lá na hora dos subsistemas também, né? Me chamou também a atenção que você falou da propulsão, que é para lançar o satélite, na verdade é para corrigir a órbita, né? Porque ele acaba sofrendo perturbações durante a vida, né? E aí ele precisa ser corrigido, e até também no final da vida ele precisa ser colocado ou numa órbita de estacionamento ou jogado para reentrada, né? Então, só cuidar nessa hora aí que vocês forem falar, né, no workshop. E o resto, acho que não me chamou a atenção nada, assim. Então, parabéns. Legal, então a equipe Apollo 1 aí completou com sucesso sua apresentação. Só um pequeno detalhe, no final eu acho que foi a André que falou alguma coisa, eu não peguei direito, falou que eu era diretor de alguma coisa? Qual a parte que você falou alguma coisa assim? Não exatamente diretor, acho que eu usei a palavra correta, que no site do FCM o senhor faz parte de alguma parte da diretoria, não faz? Ah, não. Eu sou coordenador substituto. Não, ok. esse é diretor da ASME. Esse é diretor da ASME. Acho que você escreveu em Tá. algum lugar disso. Tá, então tá. Sou diretor técnico-científico da Associação Aeroespacial de Santa Maria. Eu não sei onde que deve estar isso. Você colocou numa das notícias do workshop, eu lembro que você escreveu... Naquela do ano passado, eu lembro que você escreveu isso. Foi isso. Tá, então é diretor da Associação Aeroespacial de Santa Maria, que é fora da UFSM, né, teoricamente. E eu estou como coordenador substituto do curso de Engenharia Aeroespacial. Beleza. Ok, obrigada. Bom, então, obrigado, pessoal, e parabéns novamente, tá? Então, para quem terminou aí, já boas férias, né? Aproveitem. E eu acho que é interessante continuarem assistindo as outras apresentações dos colegas de vocês, eu acho que é importante, né? Para vocês aprenderem mais e saberem o que os outros produziram, certo? Então, a gente se vê amanhã, a gente tem a apresentação às 8, a partir das 8, né? Às 8, às 8h40, depois às 10, 10h40, 11h20, meio-dia. Então, até mais, obrigado aí para todo mundo. Tchau, parabéns. Tchau, professores, obrigado.